Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Carvalho, você está no meu canal ou no meu Facebook. Eu vou estar postando no meu Facebook ou no meu canal. Os dois se chamam Felipe Carvalho. Bom, estão tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Está dando tudo certo aí? Bom, espero que sim. Bom, vocês estão aqui entrando no começo do estudo do livro de Gálatas, que estaremos iniciando hoje, e eu irei estar postando um capítulo por semana. Então, por semana nós iremos estudar um capítulo. E esta semana é o primeiro capítulo do livro de Gálatas. Então, quer estudar comigo? Vamos lá! Vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar, em tua presença. Bom, o apóstolo Paulo ele começa a carta fazendo uma saudação ao povo da igreja de Gálacia. E ele faz uma saudação que eu acho muito interessante, que eu queria citar aqui para vocês. Uma parte da saudação dele, que ele diz assim: graça a vós, outros e pais da parte de Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele começa a saudação dele saudando o povo da igreja de Gálacia e falando: eu venho dando graças e paz a vocês da parte de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual morreu na cruz por todos os nossos pecados. Paulo ele começa essa saudação de uma forma muito interessante e que eu queria citar aqui para vocês, certo? Mas depois o apóstolo Paulo ele começa a sua carta aos Gálatas falando que ele estava admirado com o quão fácil foi aquele povo, quão rápido foi aquele povo ter abandonado o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Aquele povo, eles estavam se esquecendo de Jesus para irem atrás de outro evangelho. E Paulo ele fala que ele ficou surpreso do quão rápido foi que eles abandonaram o evangelho verdadeiro para seguirem a outro evangelho, o qual o mesmo apóstolo Paulo ele disse que não há outro evangelho, e qualquer evangelho que passe daquele evangelho que vocês receberam, qualquer evangelho que seja além daquele evangelho verdadeiro que o nosso Salvador Jesus Cristo pregou para vocês, que esse evangelho seja amaldiçoado. Tanto que ele fala aqui, no versículo 8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Eu fui pesquisar o que era anátema, e eu vi na tradução da Bíblia para celular, significa maldição. É amaldiçoado, entendeu? Então o apóstolo Paulo está falando, pode ser até um anjo do céu que venha para vocês pregar um evangelho diferente daquele que Jesus Cristo pregou. Mas se qualquer um pregue para vocês um evangelho além daquele que Jesus, o nosso Salvador, pregou para vocês, que esse evangelho seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo ele fala isso e eu queria dar uma pausa aqui para falar para vocês o quão interessante é a gente analisar nisso, que muitas vezes a gente está como a própria igreja de Gálacia. A gente está saindo do evangelho que Jesus Cristo pregou para nós, a gente está indo atrás de outros evangelhos, tudo isso para nos satisfazer ou para fazer a nossa vontade, o que está totalmente errado. Tanto que na oração do Pai Nosso a gente fala que seja feita a tua vontade, não a nossa, entendeu? Então, muitas vezes a gente está querendo fazer a nossa vontade, a gente está seguindo outros evangelhos que vão além daquele evangelho verdadeiro que Jesus Cristo pregou para a gente. Tudo isso por nossos prazeres, só que a gente está errado. E que é como o próprio apóstolo Paulo ele falou: qualquer evangelho que vá além daquele que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Depois disso, o apóstolo Paulo ele continua falando ele começa a falar sobre o seu testemunho. Ele fala, por acaso, o apóstolo Paulo ele fala: por acaso vocês estão vendo eu fazendo a vontade de homens ou vontade de Deus? Porque se eu fizesse a vontade de Deus, eu não seria servo de Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo, ele fala isso e ele começa a falar de seu testemunho, falando que o evangelho que ele prega, ele não aprendeu de homens, ele não tirou da mente dele, ele não aprendeu de humanos, de homens, assim como eu e você, mas ele aprendeu do próprio Senhor Jesus, que fez uma revelação a ele no caminho de Damasco. Ele fala aqui, ó, no versículo 11, isso. Faço vós, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele fala isso, ele começa a falar para aquele povo do testemunho dele. Para quem não conhece o testemunho do apóstolo Paulo, eu vou dar uma pausa para contar para vocês como é o testemunho dele. O apóstolo Paulo, ele era um homem que perseguia cristãos, ele tinha recebido autorização dos principais sacerdotes para poder perseguir, prender aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Ele fazia isso com bastante gosto, com bastante vontade. E ele estava indo para o caminho de Damasco para fazer isso mais uma vez, para poder perseguir cristãos novamente. Só que quando ele vai fazer isso, no meio do caminho, ele cai por terra, ele e os companheiros dele no caminho, e uma luz muito forte do céu surgiu, uma luz tão forte que deixou o apóstolo Paulo cego, e fez Paulo nessa época que ele se chamava Saulo, na verdade. Depois ele acabou mudando seu nome para Paulo. Mas aí Jesus Cristo, ele fala: por que você me persegue? Só que o que Jesus quis dizer com aquilo? O que você faz para os meus servos, você faz para mim. Paulo perseguiu os servos de Cristo, então ele perseguia Cristo. Depois disso aconteceu um monte de coisa. Paulo foi curado, foi batizado e ele começou a pregar para os gentios. E Paulo, ele fala sobre esse testemunho dele aqui. Ele fala que ele era um homem que perseguia cristãos, ele perseguia aqueles que seguiam o evangelho verdadeiro de Cristo. E ele perseguia aqueles que seguiam o evangelho verdadeiro de Cristo. E ele, além disso, ele era um homem muito zeloso com as tradições judaicas, com os costumes judaicos. Ele fazia com muito zelo, ele cumpria com muito zelo as tradições do povo judeu, as tradições judaicas. E ele era muito zeloso com isso, mas ele perseguia cristãos. E ele fala que foi desse jeito, ele perseguindo cristãos, até ele ter um encontro com Cristo nele. E mediante isso, ele continua falando aqui, ó, no versículo 16. Revelar seu filho em mim, para que eu os pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então o apóstolo Paulo, ele fala que ele teve um encontro com Jesus e Deus tinha tido um propósito na vida dele, que era para ele pregar para os gentios sem detença. Era para ele ir pregar para aqueles que ainda não conheciam o amor de Cristo. E foi exatamente isso que ele fez. E ele fala que ele não foi na carne, ele não foi no sangue, ele não seguiu aqueles que eram apóstolos antes dele, porque tinham antes dele outros apóstolos, né, como Mateus, Pedro, Tiago. Tinha vários apóstolos antes dele, só que ele não quis ir atrás desses apóstolos. Ele não subiu para Jerusalém, não. Ele só foi pregar para os gentios. E ele fala aqui que ele foi para a região da Arábia e depois ele voltou para Damasco. E o apóstolo Paulo, ele continua falando de seu testemunho para a igreja de Gálacia, falando que depois de 3 anos ele subiu para Jerusalém e ele permaneceu lá em Jerusalém por 15 dias e ele não viu nenhum apóstolo. O único apóstolo que ele viu foi Tiago, irmão do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante que a gente pode tirar aqui pra gente, que a gente pode ver que é muito legal. Que ele fala: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo sua carta, ele falou: olha, eu juro por Deus, Deus, ele tá de prova. Eu testifico diante de Deus, eu falo para vocês que tudo isso que eu tô contando para vocês não é mentira. E ele continua falando o seu testemunho,
falando que depois ele foi para as regiões da Síria e da Cilícia. E ele não era conhecido de vista nas igrejas da Judéia que estavam em Cristo. E ele fala aqui que as pessoas viam ele e elas pensavam: ué, aquele que antes perseguia a gente, agora ele está pregando para a gente. Agora ele está pregando de Cristo. E o apóstolo Paulo ele termina o capítulo 1 de sua carta falando que aquele povo, que o povo, quando viu que aquele que perseguia a cristãos agora servia a Cristo, eles glorificavam a Deus ao respeito do apóstolo Paulo. E agora acabamos o capítulo 1 de Gálatas. Bom, que lição eu acho que podemos tirar disso? Uma lição muito clara que eu consigo perceber aqui é que principalmente a gente tem que ser que nem... muitas vezes a gente tem que se atentar para que evangelho que a gente está servindo. Muitas das vezes a gente está que nem o povo da igreja de Gálacia. A gente está deixando de seguir o evangelho verdadeiro que nosso Pai Jesus Cristo deixou para a gente para seguirmos outro evangelho. Muitas das vezes a gente tá desse jeito e a gente tem que voltar para o foco que é Jesus Cristo. Muitas igrejas hoje em dia têm que voltar para o foco de Jesus Cristo. E eu não digo isso para julgar nenhuma igreja. Talvez a igreja só não vigiou e acabou mudando a rota. Mas quem está fora da rota, volta para a rota. Porque somente o evangelho que Jesus nos pregou é o que pode salvar. E bom, a outra lição que eu consegui ver aqui é que para você pregar para as pessoas, para você evangelizar as pessoas, não é somente você chamar para ir para a igreja. Claro, você evangelizar, com certeza, é muito importante você chamar para ir para a igreja, porque pode ser que você consiga até converter algum irmão chamando ele para ir para a igreja, entendeu? Mas o que acontece? O importante é você dar o seu testemunho de vida. Você que antes era uma prostituta, você que antes estava nas drogas, você que antes estava no mundo do crime, estava na pornografia, no adultério, mas você se arrependeu e Deus mudou a tua história. Se você contar seu testemunho para o seu irmão, falando de como Deus trabalhou na sua vida, ele pode começar a crer em Deus, ele pode começar a crer no poder de Deus na vida das pessoas, através do seu testemunho. Então, o mais importante, quando a gente vai evangelizar uma pessoa, é a gente contar para ela o testemunho de vida, é a gente mostrar para ela o que Deus fez nas nossas vidas, porque assim aquela pessoa pode ser transformada através do nosso testemunho. Agradeço muito a todos, fiquem na paz e eu espero que essa mensagem venha tocando nos seus corações. Deus abençoe.